Olá, né? Todo mundo já me conhece, eu sou a professora formadora de matemática, professora Tamires, e vou apresentar para vocês nesse momento como a gente vai trabalhar, né? É uma proposta de trabalho de matemática para o retorno dessas aulas. Então, antes da gente retornar essas aulas nas escolas, a gente precisa prepará-las todas para esse retorno. Né? Nesse primeiro momento, a gente vai ter que focar no que é essencial, o que é que os nossos alunos precisam nesse primeiro momento. Eu não posso chegar e jogar tudo o que é livro, tudo o que é conteúdo em cima do nosso aluno, até porque nem posso sobrecarregá-lo e também nem me sobrecarregar. A gente vai fazer isso? Esse também é um momento para a gente ter a oportunidade de inovar. Esse é o momento de aprendermos, de nos prepararmos, né? Entrar em contato, mas na hora de voltar mesmo às aulas, às atividades, a gente já está bem preparado para esse retorno. Então, qual vai ser o meu papel enquanto professora formadora de matemática? Aquilo que a gente já vem fazendo, levando até vocês aquilo que foi decidido pela secretaria e dentro dessas decisões construir junto com vocês tudo que deverá ser administrado dentro da sala de aula, né? Ou seja, eu estou aqui para ajudar, para orientar naquilo enquanto pessoa que estudou, né, as metodologias de matemática, enquanto especialista nessa área, mas quem vai construir mesmo tudo que vai acontecer dentro da sala de aula serão vocês, porque são vocês que conhecem a rotina, são vocês que conhecem a realidade desses alunos e são vocês que convivem com eles. Esse momento é um momento de aprendizagem para todos, né? O que eu estou trazendo até vocês não é nada acabado, não foi testado, vamos testar agora. Será que vai dar certo? E se não der certo, não tem problema, a gente vai reconstruir novamente. Aquilo que está dando certo, vamos tentar aprimorar, melhorar, e aquilo que não deu certo, a gente vai novamente planejar. Não tem problema, está todo mundo aprendendo nesse momento. Nós iremos focar apenas em três eixos: os eixos de números, álgebra e geometria. Não significa dizer que nós não iremos trabalhar os outros eixos, no caso, medidas de grandeza e estatística e probabilidade. Porque o que é que a gente viu muito no livro de vocês, eu já até fiz vários comentários em relação a isso, que em cada unidade nós nem temos, se eu não estiver enganada, nós não temos uma unidade específica só para estatística e probabilidade. Por quê? Porque dentro de cada unidade já foi observado que vem estatística e probabilidade. Nós temos números e álgebra, aliás, grandezas e medidas, como unidade fixa temos. Porém, a gente também pode trabalhar grandezas e medidas intercaladas nesses outros três eixos. Não significa que nós não iremos trabalhar os 5 eixos, iremos trabalhar todos os 5, o máximo de habilidades possíveis, que é isso que a gente vai descobrir no decorrer, né, da nossa conversa, do nosso contato. E vai ser tudo de uma vez só? Não, nós também iremos dividir por bimestre. Vamos decidir nesse primeiro momento apenas o primeiro bimestre e posteriormente a gente vai decidindo os demais. O que iremos priorizar nas aulas de matemática? Bem, o que a gente vai priorizar nesse momento é a aprendizagem do aluno, é aquilo que nós julgamos ser suficiente ou o mínimo necessário para que eles possam avançar, as habilidades mínimas que eles precisam adquirir para passar para a série seguinte. O que foi que a Secretaria de Educação adotou nesse momento? Foi adotado as sequências didáticas, que também não é algo muito diferente. Nós já conhecemos ela de outra maneira, né? Mas agora vai ser bem específica. Nós vamos fazer a sequência didática. Bem, a sequência didática, eu já vou trazer para vocês uma sequência para o primeiro bimestre, apresentar. Vocês vão estudar essa sequência, vão analisar, vão estudar o livro para a gente montar
né, o que realmente vai ser aplicado. Porém, essas sequências didáticas não é nada diferente daquilo, diferente do que está no livro de vocês. Essas sequências didáticas não fui eu que criei, elas foram tiradas do site da editora, né, do livro de vocês, que eu não estou bem lembrado do nome da editora, mas a coleção do livro é a coleção Apis, né? Eu acho que é a editora Ática. A coleção é Apis. E lá tinha as sequências didáticas de todo o livro. Se vocês observarem essa primeira sequência, quando vocês forem analisar, ela se refere à unidade 1 e 2 do livro de vocês. Não importa se é terceiro, se é quarto ou se é quinto ano. São essas duas unidades. A primeira unidade é número, a segunda unidade é geometria. Né? E ela traz uma atividade, uma sequência, por exemplo, a primeira sequência, ela tem 3 aulas. É uma sequência uma da outra. A primeira aula, a segunda aula é uma sequência da primeira, a terceira é a sequência, né, da segunda, e assim sucessivamente. Ela aborda todo a 1 e a 2 unidade do livro de vocês. É claro que ela não vai mastigar igual está no livro. E o que é que a gente vai fazer juntos? Vamos analisar essa sequência, se ela é viável, do jeito que está, não dá para eu aplicar na minha sala, então vamos analisar o que é que a gente precisa, né, modificar, mas não vou mudar, não vou deixar de trabalhar ela não, eu vou apenas adequar a realidade da minha turma, né? Então vamos analisar um pouco a sequência. Olha, aqui eu trouxe um exemplo. O título, que é a primeira coisa que a gente vê, é o jogo das fichas sobrepostas. É um pequeno jogo que ele vai... o público-alvo dessa sequência é o terceiro ano. E essa sequência ela tem 3 aulas. Cada aula de acordo com as nossas, que é de 60 minutos. Né? Na nossa introdução ele diz o quê? Que ele estimula o aluno a compor, decompor e comparar números naturais de até 3 algarismos. Bem, mas eu vou trabalhar só isso em 3 aulas, composição, decomposição e comparação de algarismos, de números naturais até 3 algarismos, de maneira alguma. Eu olhei, né, dentro dessa atividade, dentro desse jogo das fichas, sobrepostos, tem como eu trabalhar outras situações? Tem, então eu vou trabalhar. Olha aí o objetivo de aprendizagem, né, compor e decompor, comparar. O objeto de conhecimento é composição e decomposição de números. Qual é a habilidade? É a habilidade 2, ó. Habilidade 2, que é identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando composição e decomposição. Olha aqui, na habilidade diz que eu posso trabalhar isso até 4 ordens. Nessa sequência, eu vou trabalhar, dentro dessa sequência só tem até 3 ordens, mas não significa que eu me limite só até 3 ordens, né? Tem aqui todos os recursos que eu vou precisar para essas 3 aulas e vem o desenvolvimento, dizendo como é que eu vou utilizar esse material, quais são os momentos que eu vou... Nesse primeiro momento, terá que ser em 2 aulas para eu finalizar esse tipo de atividade. Na organização, são em duplas os alunos. E tem aqui, ó, todo o desenvolvimento, como é que eu vou aplicar nessa aula. Eu leio, percebi que não dá para eu aplicar na minha turma, porque a minha turma tem, né, não dá, a realidade dela não dá. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar outra atividade? Não, eu vou procurar adequar essa aula aqui, né? Aqui está falando que eu vou ter que usar, são fichas, papel cartão. Não é obrigada a usar o papel cartão? Não, se eu não tenho papel cartão, eu vou usar o que eu tenho. Se eu não tenho para imprimir, eu vou usar o que eu tenho. Eu tenho um pincel, pois eu faço o número. Meus alunos podem cortar? Aliás, eles mesmo podem montar esses cartões? Podem, então eles montam. Não, eles ainda não podem montar, então eu vou ter que montar. Olha aí, passo a passo, como acontecer. Na aula 3 é de 60 minutos, a organização dos alunos é em pequenos grupos. Como é que eu vou, né, gerir essa aula? Aferição de aprendizagem. Quando vem a aferição de aprendizagem, ele se refere a todas as aulas da sequência, ou seja, ela se refere às 3 aulas que aconteceu. Bem, mas eu só vou aplicar essa atividade para essa sequência? Não necessariamente. Eu já disse que essa primeira sequência é em relação à unidade 1 e 2 do livro didático de vocês. Quando eu for me preparar para dar essas aulas, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer nessas aulas? Eu vou pegar elas e vou analisá-las de acordo com o livro didático. Tem atividades lá que eu posso
Eu posso estar casando com o livro didático? Tem. Então, eu vou casar. Tem atividade lá dentro do livro didático que dá de eu aplicar de acordo com essas aulas? Então, eu vou aplicar. Mas não posso deixar de aplicar essa aferição de aprendizagem. Por que eu não posso deixar de aplicar ela? Porque ela avalia as 3 aulas dessa sequência, ok? Então, o que é? Vamos lá? As atividades não presenciais que foi colocadas lá, que eu tenho que fazer semanalmente. Como a supervisora já apresentou para vocês, serão divididas, certo? Depois que iniciar, a primeira semana vai ser língua portuguesa, a nossa semana será a segunda semana. Então, eu vou preparar umas atividades, né, para eles levarem para casa. Com uma duração, eu tenho que me basear que eles levaram pelo menos 4h30 para fazer o estudo dessas atividades não presenciais. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou trazê-las prontas, porque eu não posso fazer isso, porque eu não conheço a realidade da turma de vocês. Quem conhece a realidade, o que é mais necessário nesse momento, são os professores. Então, eu vou estar disponível para ajudar, para orientar. Nós podemos até fazer o seguinte: a gente divide essas funções, né? Fica um responsável, 2 responsáveis para elaborar. Por exemplo, na nossa primeira semana de atividades não presenciais de matemática, a gente vai se basear pelo conteúdo que está sendo trabalhado, no caso, números e geometria. Então, vocês vão definir qual é o que é nesse momento mais necessário, que tipo de atividade você acha que dá para ele levar para casa, dá para ele estudar sozinho e dá para ele adquirir algum conhecimento com isso. Por exemplo, eu trouxe um exemplo para... Então, aqui nós temos um exemplo de uma atividade não presencial, né? O tema é estudando em casa, tá aí todo o cabeçalho, a escola, o componente, a data da semana, né? Aí tem o nome do professor e qual é a aula. Sempre que eu elaborar, eu vou numerando de matemática. Primeiro eu vou colocar o número 1, depois a próxima será o número 2, porque assim, a gente tem que prestar conta o que é que diz lá na LDB que o aluno tem o direito de aprender, né? E nós, enquanto professores, temos que garantir esse direito. E eles querem saber de que forma nós estamos garantindo esse direito, o direito que o aluno tem de aprender. Então, isso aqui é um documento que vai mostrar para ele como é que eu estou desenvolvendo, né, as atividades, o aprendizado do meu aluno. O número de horas para cada que eu montar vai ser 4h30. Então, eu vou pensar numa situação que ele vai levar 4h30 no mínimo para estudar e sabendo que ele vai estudar sozinho. Então, eu também já sei que eu não posso exagerar na quantidade de atividades, porque ele não vai dar de conta. Ou exagerar no nível, porque também, dependendo do nível, vai ser tempo perdido eu mandar para casa. Se for algo que eles não vão conseguir nem sequer fazer a leitura. Nesse caso aí, o que foi colocado? Revisando as operações fundamentais e suas aplicações. Adição de números naturais. Então, foi mostrado uma adição de 3 parcelas, todas as 3 na horizontal, e depois uma adição de 2 parcelas normalzinha, com unidade, né? A colunazinha de unidade e a coluna de dezenas. Sempre colocando o algoritmo usual, né? Colocando passo a passo. Olha aí, o primeiro, somamos a unidade, depois levamos a unidade do número 12, deixamos a unidade, levamos, né, o segundo número, que é a dezena, ou seja, uma dezena. Então, vai falando passo a passo. Ó, chamei até o famoso. Depois foi explicado também, ele dentro do quadrozinho, o valor de lugar, né? Quando o valor dele é relativo, quando o valor dele é absoluto. Que nós temos da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Como foi dito lá na habilidade, até 4 casas, né? Depois vem o exercício de fixação, bem de acordo com o que ele viu na explicação anteriormente, né? E depois, olha, um cálculo mental, que a gente também trabalha muito isso, nem que seja uma aproximação, necessariamente fazer o cálculo, um problema, né? Aí sendo as parcelas, qual é a soma, o total, e depois mais outro problema, só que dessa vez eu não só trabalhei a habilidade de composição e decomposição de números, quando ele pergunta
quantos doces foram vendidos em cada dia da semana, como eu também trabalhei a habilidade de estatística e probabilidade. Ó, esse aqui é o pictograma, porque ele usou um gráfico e dentro desse gráfico ele usou a figura do doce, que é em relação ao doce que está sendo falado. Ó, domingo ele vendeu 8 doces, segundo, ele vendeu 2 doces, poderia ser só um número, poderia ser um X, poderia ser bolinhas, não, mas ele optou em colocar a figurinha que fazia referência ao que estava sendo vendido, né? No caso, um pictograma. Então, a gente acaba trabalhando outras habilidades que não está no eixo principal que foi colocado no plano, mas a gente trabalha muito mais. Depois, se tiver como eu souber que minha turma é suficiente para assistir um videozinho, também posso indicar um videozinho, não necessariamente precisa ser meu, eu posso pesquisar, analisar um vídeo que casa com aquilo que eu coloquei para eles, então eu posso estar indicando, não é obrigatório. Autoavaliação, né? Às vezes eu posso mandar algumas perguntinhas, colocando no final da sequência da atividade, como esse exemplo aqui, ó. Né? Com essa sequência de atividades, eu aprendi o quê? Aí ele vai descrever o que foi que ele aprendeu, o que é que ele tem dúvida, o que é que ele ficou curioso, acha que você pode ajudar mais. Então, isso aqui é uma avaliação onde vai fazer também com que eu possa estar averiguando o que o aluno foi capaz de fazer sozinho nessas atividades não presenciais. Então, o que é importante elencarmos como critério para essas aulas? A flexibilidade, né? A gente tem que ser flexível, o aluno levou, trouxe em branco, o que foi que aconteceu, eu tenho que falar com a família. Por quê? Porque nós temos que garantir o direito à educação, né? E focar em habilidades mais do que em conteúdo. O conteúdo ele é consequência. O que é que eu estou precisando desenvolver com a minha turma? É habilidade tal. Então, para essa habilidade, esse tipo de atividade é bom. Então, se essa atividade é bom, então o conteúdo vai ser esse. E usar o meu bom senso, o nosso bom senso, em relação, quando se fala em volume de atividades propostas. Eu não posso mandar muita coisa, eu não posso, como é que eu posso dizer, inchar demais o meu aluno com tantas atividades. Eu tenho que também pensar bem na quantidade de volumes, não só para facilitar a vida dele, mas também a nossa enquanto professor. Se eu coloco muitas atividades para eles, com certeza eu vou ter que elaborar muitas atividades e também na hora de avaliá-los, eu vou ter também muito mais trabalho. Então, eu tenho que estar tendo esse cuidado, nem de sobrecarregar o aluno e também não ser sobrecarregada. E só para lembrar, a gente está aqui enquanto formadora, para ajudar, porque nesse momento nós estamos aprendendo junto. Ninguém aqui está sabendo muitas vezes de como manusear, né? A gente vem estudando muito desde o início dessa paralisação, em consequência dessa pandemia, e tem visto muita coisa diferente, muitas ideias diferentes. Então a gente está tentando aqui iniciar, né, esse casamento entre professores e formadores para se ajudar no retorno dessas aulas. Então, o que a gente quer, nesse momento, a nossa primeira tarefa, né, assistir o vídeo, agora nós vamos fazer o quê? Baixar o plano da sequência didática referente à sua série, estudar esse plano, né, de acordo também com o livro, colocar ali o livro com a unidade 1 e 2 ali pertinho, para que você possa estar analisando essa sequência didática junto com o seu livro didático. O que é que a gente pode utilizar também do livro didático? O que é que a turma vai precisar para a primeira semana de aula não presencial? O que é que vai casar quando o meu professor colega da mesma série? O que é que dá para a gente também se ajudar, né? Que é isso que a gente vai fazer nesse momento agora, é se ajudar. Vamos preparar o nosso primeiro bimestre do retorno das aulas, mas vamos construir isso junto. Nada vai vir pronto e acabado, certo? E qualquer dúvida, nós estamos aí no grupo para isso. Então, aguardo vocês e obrigada.